daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Posso sair daqui pra me organizar. Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao A criatividade para produzir filmes sempre esteve presente na cidade. Além do ciclo do Recife, que aconteceu na década de 20, também houve o ciclo Super 8, na década de 70. A cidade, ela nunca deixou de ser cinematográfica, digamos assim, no que diz respeito ao interesse das pessoas com o cinema. Muito embora por muito tempo não conseguisse fazê-la, né, produzir filmes como gostaria, numa escala, numa proporção, num volume grande como gostaria. No caso do Super 8 foi um grupo bem maior e mais diverso, que se interessou por produzir filmes utilizando os equipamentos, as câmeras de Super 8, né, que foi um tipo de equipamento que foi lançado pelas empresas de fotografia. Na verdade, o Super 8 é uma derivação da câmera de 8mm. Essas câmeras foram lançadas no mercado, mas a intenção delas inicial era para ser comprada, para ser usada pelas famílias, né, por pessoas que queriam documentar suas viagens, seus passeios, suas atividades familiares, festas, aniversários, casamentos, né? Só que a tecnologia acabou extrapolando essa função inicial, digamos assim, e os artistas se apossaram dessa tecnologia para fazer arte. Por se tratar de um equipamento acessível, artistas plásticos, estudantes de comunicação e cineastas começaram a produzir filmes, sejam eles com um enredo mais tradicional do cinema ou produções experimentais. Os jornalistas Fernando Spencer e Celso Marconi foram fundamentais para que o Super 8 engatasse no Recife. Esses dois caras, eles acompanhavam o Festival de Curtas-Metragens na Bahia, que foi um primeiro festival, pelo menos no Nordeste, até onde eu sei, né, que agregou em sua competição curtas-metragens de Super 8. Celso Marconi e Fernando Spencer, acompanhando esses festivais, né, eles entenderam que o Super 8 tinha uma força, né, e eles começaram a botar pilha pela imprensa aqui no Recife, e que o Recife tinha que ter também um festival dedicado ao Super 8. E isso, de fato, aconteceu, né? E, assim, para surpresa ou não surpresa dele, já na primeira edição, houve muitos inscritos. Os profissionais da área do cinema da cidade do Recife sempre enfrentaram dificuldades no dia a dia para manterem suas produções ativas. E desde março de 2020, essas pessoas estão tendo que lidar com mais um problema, a pandemia da Covid-19. Geraldo Pinho, programador do Cinema São Luís, diz que a indústria do cinema está parada. Então a gente não tinha nenhuma experiência com isso, não sabia o que vinha por aí, né? Até que em março as locadoras, a indústria as distribuidoras deixaram de estrear filmes e até de distribuir filmes, porque o que estava acontecendo, né, necessitava urgentemente de distanciamento social, de você ficar em casa, né? Então, isso parou praticamente a produção, né, e o funcionamento dos cinemas. Essa paralisação, evidentemente, né, de produção, isso atingiu frontalmente, né, a cadeia produtiva da cultura, a cadeia produtiva do audiovisual. Isso foi uma porrada na cabeça da gente, né? Então, tem filmes prontos que não puderam ser estreados, né? Tem filmes que nem foram começados ou que tinham sido começados e foram interrompidos, né? Todo mundo sem emprego. O cinema da Fundação e o cinema do museu são um dos espaços mais queridos do Recife pelos amantes do cinema. Apesar de os locais não serem considerados cinemas de rua por não terem a entrada voltada para a calçada, eles têm um papel importante na divulgação da produção cinematográfica local.
lá vou eu de novo. Sempre quero estar com ela. Dobras que nem vou com gosto, que o gosto bom é o gosto dela. O primeiro cinema da Fundação surgiu em 1988. O espaço localizado no Derby funcionava inicialmente como teatro e cinema. Só a partir dos anos 90 que realmente transformou o seu uso apenas para o cinema e se tornou um espaço de referência, não só no estado de Pernambuco, como também no Brasil todo. Esse tempo todo, o cinema realmente criou um público, né, um público fiel. Então, o cinema da Fundação realmente é um espaço de referência, né, não só no estado, mas nacionalmente, hoje em dia, pela qualidade técnica, né, das suas salas, que tem uma das melhores imagens e sons. Vários diretores, quando vêm lançar aqui seus filmes, falam nisso, né? E além de uma curadoria muito primorosa, né? O cinema da Fundação também está fechado desde março de 2020 devido à pandemia. Foi o primeiro cinema aqui de Pernambuco a fechar. A gente viu que estava aumentando muito, eu conversei com a presidência, com o diretor, e vamos fechar. Assim, teve uma... o público ficou arrasado, né? Mas a gente explicou que realmente não tinha condições. Com a mesma coordenação do cinema da Fundação, a Cinemateca Pernambucana foi criada em 2018, com a proposta de divulgar e preservar a memória do cinema pernambucano. A ideia é que o cinema pernambucano, muito rico, né? Muito diverso, e não tinha um local que a gente pudesse reunir o maior número de filmes, de figurinos, de roteiros, um lugar onde a gente pudesse discutir, preservar, conversar, ressignificar o cinema pernambucano. Mas sempre o objetivo principal da nossa Cinemateca foi disponibilizar os nossos filmes, colocar na roda, colocar online. Então, agora, com a pandemia, foi que a gente viu como a gente estava indo no caminho certo, né? Porque o número de acessos ao nosso portal aumentou em mais de 700%. E você vai ver filme desde 1923, né, que é a Confederação do Equador, até filmes atuais. Então, a gente tem filmes da época do Super 8, Ciclo do Recife, documentários, animações. Séfora Silva começou a carreira de diretora de arte por acaso. A primeira formação é em arquitetura, mas foi convidada pela diretora Lucia Alcântara para ser assistente de arte no filme Maracatu, Maracatus. Que aqui em Pernambuco, a gente ainda faz muito cinema independente. Existe muito cinema autoral em Pernambuco, né? Não que os filmes não entrem no circuito comercial, entram. Mas o perfil dos cineastas daqui de Pernambuco é muito mais fazer filme autoral de perfil de festival do que filmes que são feitos para o circuito comercial. Eu também acho que todo filme deveria ir para o circuito comercial. Mas nem todo distribuidor quer distribuir os filmes que têm um perfil mais autoral. E nós, que fazemos cinema, dependemos muito dos distribuidores. Bruno Antônio é roteirista e escreveu o roteiro de Além da Lenda, o filme, o primeiro longa-metragem de animação de Pernambuco. Mas por conta da pandemia, o filme ainda não conseguiu ser lançado. Ele destaca a dificuldade que está sendo trabalhar nesse ramo em Pernambuco no momento. Eu acho que a indústria do cinema, como geral, está passando por um momento que é algo muito novo. A gente não tem mais um incentivo cultural, então a gente acaba que a gente fica meio que preso, né? Adriano Portela é jornalista e diretor de cinema. Ele dirigiu o primeiro longa-metragem de terror de Pernambuco, Recife Assombrado. Eu acho que se você não consegue viver sem esse universo artístico, você pode desistir, mas quem não consegue, eu, por exemplo, não consigo viver sem estar fazendo alguma coisa relacionada às artes, né? Então, assim, isso vai além
dessa prospecção que eu tenho. Você é cineasta, eu escolhi ser cineasta, não foi bem assim, sabe? As artes, elas vieram me cercando de modo geral, ou eu me aproximando delas. Eduarda Guerra é baiana e mora em Pernambuco há 10 anos. Ela consegue perceber a grande ajuda que os cinemas de rua do Recife dão às produções locais. Eu acho que, de um modo geral, o cinema de rua ele é um local de encontro, né, dos profissionais e dos apreciadores da arte, assim, onde a gente consegue se comunicar, se ver e descobrir novos projetos. É um dos principais divulgadores desses trabalhos. As portas dos cinemas estão fechadas, mas tudo isso é algo temporário. É uma coisa que a gente decidiu que íamos fechar o cinema, não sabia o que ia acontecer, mas que a gente ia deixar duas mensagens para a cidade. Uma voltada a você, aos cuidados seus e seu cuidado com os outros, né? Que foi a mensagem de cuidem-se, para todos se cuidarem, a coisa que vem por aí, ninguém sabe o que é, então vamos se cuidar. E uma outra de esperança, de que a gente vai vencer isso, a gente vai sair disso, né? E quando a gente sair, o cinema vai estar lá e vai continuar sendo o que sempre foi, uma casa exibidora, a gente exibe filmes, né? E que em breve estaremos juntos.